O governo brasileiro condenou os ataques coordenados dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã e falou em grave preocupação com a escalada militar. Em Brasília, a avaliação é que o episódio reduz espaço para tentativas de mediação do chamado Conselho de Paz. O Ministério das Relações Exteriores se manifestou horas após os ataques. Em nota, o governo brasileiro condenou a ação dos Estados Unidos e de Israel contra alvos no Irã e afirmou ver com grave preocupação a escalada no Oriente Médio. O Itamaraty defendeu o diálogo como o único caminho para a paz e cobrou respeito ao direito internacional. O presidente Lula sempre tem destacado que o Brasil é o país promotor da paz. Então, a diplomacia brasileira sempre atua em defesa da paz, na promoção da paz. Essa é a postura brasileira. Nos bastidores do governo Lula, a crise é classificada como um tiro de misericórdia nas tentativas recentes de Trump de articular um Conselho Internacional de Paz. O Brasil havia sido convidado a participar do grupo, mas defendia a inclusão de lideranças palestinas no processo, o que complicou a adesão. Para o ex-embaixador Rubens Barbosa, o impacto será global. O impacto na economia global vai ser muito grande, né? O preço do petróleo vai subir a partir de segunda-feira e nós vamos ter um aumento das incertezas, né? Globais. Não há meio multilateral para conter essas agressões, essas atitudes unilaterais que colocam em risco a estabilidade global, a economia global e prejudicam a maioria dos países. Fato é que, se a crise se prolongar, temas bilaterais entre Brasil e Estados Unidos podem ficar em segundo plano. Ainda assim, a percepção hoje é de que o encontro entre Lula e Donald Trump, planejado para março em Washington, segue viável. A confirmação da reunião, no entanto, vai depender da evolução do conflito e do clima diplomático nos próximos dias. A reunião do presidente Lula com o presidente Trump está sendo preparada há algum tempo, ela deve acontecer, e apesar da eclosão desse conflito, a relação bilateral não deve sofrer impacto direto. Ao contrário, o Brasil aparece como um interlocutor importante que pode, mais adiante, inclusive, funcionar como uma espécie de ponte para dialogar com o Irã. E a relação bilateral Brasil e Estados Unidos deve passar a ser conduzida mais tecnicamente, deve ter menos emoção e mais racionalidade nesse diálogo. Diante do conflito, o Ministério das Relações Exteriores também recomendou que brasileiros evitem viagens a países do Oriente Médio, como Irã, Israel, Catar, Kuwait e Emirados Árabes Unidos. As embaixadas estão em plantão e orientam que, em caso de ataques, os cidadãos busquem abrigo e sigam as autoridades locais. E agora, para nos ajudar a entender esse conflito e as consequências para o mundo, nós recebemos aqui no estúdio o Urian Fancelli, que é mestre em Relações Internacionais pelas universidades de Groningen e Estrasburgo. Urian, muito obrigada, primeiramente, por você estar aqui e nos ajudar a esclarecer esse conflito. Eu queria começar te perguntando o seguinte: Donald Trump justificou esse ataque em nome da segurança do povo americano. Em que medida, na sua opinião, na verdade, essa investida pode ser uma tentativa de alavancar a popularidade dele, que anda em baixa com esse escândalo do Epstein, com denúncias sérias que chegam até, respingam seriamente nele, e também a crise dos refugiados, a ação do ICE? Em que medida, na verdade, ele faz mais em favor dele do que do povo do povo americano? Bom, Simone, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vejo muito mais que essa atitude do Donald Trump tenha sido um erro de cálculo, um cálculo que ele mesmo fez e acabou errando, do que uma tentativa de desviar o foco das questões domésticas norte-americanas. Por que eu falo isso? Porque o Donald Trump, desde a primeira vez que ele era presidente, ele passou a agir em determinados momentos diferentes contra o Conselho de Especialistas, como, por exemplo, lá atrás, em 2020, quando ele ordenou o assassinato de um grande general iraniano, Qassem Soleimani, e naquele contexto ele era avisado de que isso poderia gerar uma escalada entre os dois países, algo que não aconteceu. No ano passado, Donald Trump ele também faz aqueles ataques contra as instalações nucleares iranianas,
também ali contra o Conselho dos Especialistas, não houve uma escalada novamente, e teve até recentemente o caso da Venezuela com o Nicolás Maduro. Então, o Trump ele foi ensinado, ele aprendeu a pensar que ele pode tomar algumas atitudes militares sem necessariamente levar os Estados Unidos para aquelas guerras infinitas que ele jurou a vida inteira que ele iria combater. Sim. Então, talvez o erro tenha sido esse, porque agora pode ser que não seja algo apenas temporário e de curto prazo. Bom, o regime iraniano, ele estava já combalido, digamos assim, né, alvo de inúmeros protestos internos que eram rechaçados pelo regime violentamente. E Trump hoje, na declaração que deu mais cedo, classificou a ação como uma chance em gerações do povo iraniano se libertar do jugo desse regime, que, na verdade, é um regime indefensável, que ataca os direitos humanos, ataca o direito das mulheres. Mas no momento em que esses ataques atingem também civis, tem mais de 700 feridos, mais de 200 pessoas mortas, inclusive um dos alvos foi um colégio numa das áreas do Irã. Não pode ter o efeito exatamente contrário do povo iraniano, nesse momento, enxergar os Estados Unidos não como libertadores, mas sim como invasores? É uma pergunta que é muito interessante, mas também é bastante difícil de responder. Por se tratar de uma teocracia, ou seja, de um regime autoritário em que a população era massacrada pelo próprio governo, então aqueles protestos que começaram em dezembro e foram até janeiro agora, por exemplo, alguns números eles apontam para mais de 40 mil mortes, ou seja, pessoas que foram mortas apenas por expressarem o seu descontentamento. De fato, o regime estava mais fragilizado do que nunca, tanto por conta do enfraquecimento daqueles grupos terroristas que ele historicamente apoiou na região, Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, o próprio Hamas em Gaza. Então, havia sim uma janela de oportunidade. Acontece que essa população, já descontente com o regime, que estava ali, boa parte deles estava esperando uma resposta mágica, uma bala de prata que pudesse eventualmente derrubar o regime, pode ser levada a algo que pode sair do controle, um conflito regional. Isso porque a gente não sabe até que ponto a capacidade retaliatória iraniana ainda continua de pé. Então, dependendo de como o Irã responder agora contra as bases americanas que estão nos países aliados dos Estados Unidos na região, pode ser que os Estados Unidos se vejam na obrigação de voltar novamente. Então, sim, respondendo a sua pergunta, sim, isso tudo poderia acontecer, porque a gente não sabe ainda onde esse ciclo escalatório ele vai terminar. Urian, muitíssimo obrigada por suas explicações. Nós realmente ganhamos muito, podendo refletir melhor sobre esse conflito a partir das suas explicações aqui no SBT Brasil. Uma boa noite para você. Obrigado. Boa noite.